Eu gostaria de apresentar formalmente a Fernanda. Então, a Fernanda ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de Direito. Por favor, me corrige, mas eu estou lendo do teu Lattes, se tiver alguma questão. Por lá, ela é professora titular do Departamento de Direito. A Fernanda ela tem um currículo bastante extenso, né? Além dela ser formada e pós-graduada em Direito, ela também é formada, tem graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais e Sociologia. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Martineau Society do Reino Unido, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, entre outras organizações. Ela é uma pesquisadora, então, acho que já bem consolidada, pelo que eu estou lendo no teu currículo, Fernanda. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em ação coletiva, atuando em temas como teoria sociológica, institucionalismo, políticas públicas, cooperativismo, economia solidária, urbanização e sociologia do trabalho. E ela também tem vários livros publicados, tá? Então, vou ler o título de alguns aqui. Cooperativismo Popular, Reflexões e Perspectivas, Economia Solidária, o Dilema da Institucionalização, Os Clássicos no Cotidiano, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim e Weber. E ela, então, também é tradutora, revisora e editora do livro Como Observar Morais e Costumes, da Harriet Martineau. Então, Fernanda, queria te agradecer por tu aceitar participar dos nossos seminários. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo para estar aqui falando conosco e com os nossos alunos. E então vou te passar a palavra agora para você começar de fato a apresentação. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Tive um contato recente com a Brena, falando sobre o tema também, numa live que a gente gravou, né, sobre o trabalho dela com mulheres escritoras e como é que essas mulheres se encontram e são lidas na economia. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre a Harriet Martineau e sabendo também que na Federal de Santa Catarina esse trabalho já vem sendo galgado, né, há um bom tempo. Eu vou começar, inclusive, um pós-doutoramento aí, por conta de uma pesquisa. Vou tirar uns 3 meses para trabalhar com o Hammurabi, com a professora Miriam Grossi, sobre uma pesquisa específica, a partir de fevereiro do ano que vem. Então, é muito oportuno também conhecer um pouco mais de perto, né, e conversar com os colegas aí da economia, porque isso também oportuniza mais tarde que a gente possa fazer alguns trabalhos juntos sobre as clássicas e como é que vocês estão se apropriando delas. A pesquisa que eu vou finalizar aí, ela tem a ver com o ensino de sociologia e a presença das clássicas nos planos de ensino, né? Então, a gente fez uma pesquisa nacional, estamos finalizando, tabulando os dados do Sudeste, depois vamos para o Sul, e aí vai ser o momento que eu vou estar em Santa Catarina, para ver como é que esse nosso ensino ainda é androcêntrico ou não, se ele já está poroso, se ele foge um pouco da noção de cânone ou se ele persiste, né? A fala que eu pretendo fazer aqui hoje tem a ver com uma apresentação. Então, eu estou supondo que a Martineau já aparece um pouco no vocabulário, nas falas, por causa das aulas, né, da professora Brena, do livro que ela organizou e produziu, mas estou supondo também que num outro momento a gente possa entrar nesses temas. Então, 1 hora é um prazo curto, mas suficiente para a gente fazer uma introdução, né? E eu resolvi fazer isso a partir de alguns slides. Eu definitivamente não gosto de slides, mas eu acho que eles são muito práticos. E eu vou fazer isso para a gente ter uma visão e ficar com uma imagem, né? Pelo menos quem está nos acompanhando, os alunos, uma imagem do que seria, ou de onde se insere a Martineau nesse contexto do século XIX, de mulheres escritoras,
no diálogo com os clássicos, né? Um diálogo que a gente faz o tempo todo. Então, onde é que está Martineau em relação ao Stuart Mill? Onde é que está Martineau em relação a outros clássicos que a gente conhece, o próprio James Mill, e assim por diante, para que, usando parâmetros já convencionados, a gente possa entender qual é o papel dela e como é que ela aparece. É lógico que uma das coisas que eu vou tentar mostrar aqui é que a Martineau tem uma obra enorme que atinge vários conteúdos. Então, a gente está falando de um período pré-disciplinarização, né? Nós estamos falando de um período de transição. A própria economia política era ainda muito novinha, tinha acabado de ser criada, né? E ela participa ativamente desse movimento, amplia esse movimento, divulga a economia política. Assim, o principal, a Martineau é o principal ícone da economia política no século XIX, em termos de divulgação científica, e hoje a gente fala muito pouco dela, né? No século XXI, ao invés da gente conseguir lapidar um pouco isso e chegar a compreender melhor a obra, na verdade, a gente foi se afastando da obra. Então, vou tentar mostrar isso nesses slides. Fiquem à vontade para me interromper. Enfim, eu sei que é um papo. E aqui eu quero dar um panorama. São slides com pouco conteúdo e mais um perfil, né, um delineamento dessas fontes. Essa é a Martineau já escritora. Ela, lógico, não nasce escritora, né, como toda mulher do século XIX, ela não é criada para ser escritora. A gente pode até se colocar isso com relação ao século XX, que é conservador, e o século XXI, né? Como é que ela se faz escritora? Isso é um longo percurso, mas é uma mulher que, a partir do perfil de uma determinada classe social, de uma religião na qual ela foi formada, que é o unitarismo dentro do protestantismo, vai ter acesso a capital cultural, vai ter acesso a recursos e vai ter acesso a uma formação básica. Lembrando que só no século XX as mulheres vão ter acesso à educação, vão ter acesso a voto, vão ter acesso a discutir direitos, como, por exemplo, direito de representação e herança, direito de propriedade, que mais? Tantos outros, né? Eu acho que um parâmetro bom é a gente falar sobre o CPF, né? A gente lembrar que foi em 2000 que a mulher passa a ter o direito a ter um CPF não mais da matrícula do marido, que é na década de 1960, que a mulher vai ter o estatuto da mulher casada, que não precisa mais apresentar um recibo quando viaja para o marido. Quer dizer, nós estamos falando do século XX, logo ali, né? Algo completamente próximo de nós. Direito ao divórcio só é restituído no século XX, no final dele, em 1979. Então, é essa mulher que nasce em 1802, quer dizer, num contexto muito específico, numa família muito específica, que vai entender que mesmo as mulheres nas suas famílias tinham que ser qualificadas, inclusive para ser mães e para serem esposas, né? Então, o unitarismo, a vertente do protestantismo, que vai alegar que era uma questão de utilidade, era uma questão racional, que todos os seus membros fossem minimamente qualificados. A Martineau, ela quebra muitas barreiras, porque ela era uma mulher com deficiência física, ela era surda, parcialmente surda, né? Ela também não tinha capacidade de paladar, né? e de olfato, então ela tinha suas limitações sobre como ela via a realidade, e ela vai discutir isso, como é que eu, como observadora, posso dar conta da realidade se isso me falta, se eu tenho alguma dificuldade para entender determinados aspectos, e vai sistematizar o seu método, vou citar isso um pouco, para demonstrar que a observação da realidade, seja ela qual for, econômica, política, social, religiosa, qualquer instituição, ela precisa de preparo, né? Então, um período extremamente racionalizante, que vai discutir a metodologia, e ela vai ter a primeira obra que a gente conhece na modernidade, que vai falar sobre pesquisa de campo e racionalização, sistematização de pesquisa de campo. Vai ficar até o final da vida escrevendo, então ela começa com 20 anos,
é a primeira publicação que ela dá notícia e que a gente tem notícia também por outros meios, né? Que vai ser sobre mulheres escritoras, então com 20 anos, né? E vai estar relacionado à religiosidade. Depois ela vai falar sobre o direito das mulheres também, ao estudo, e daí em diante ela não para mais, ela vai fazer livros sobre história, sobre economia, sobre sociologia, sobre turismo, literatura, né? Mas o que marca ela, o que vai conferir fama a ela, é exatamente a economia política. Por isso que muitas vezes a Martineau é apenas conhecida como economista política. Vejam que a gente não pode, né? Certa vez uma pessoa comentou isso comigo, mas ela não pode ser tudo. Mas isso não é um problema para a gente. São as obras, é o estudo objetivo das obras que vai nos dizer isso. Porque essa disciplinarização nós só vamos ter a partir do século XX, de fato. Né? Começa lá no finalzinho do século XIX e no século XX é que ela se instala. A gente não coloca essa questão para o Marx, que vai aparecer como economista, que vai aparecer como filósofo, como jurista, né? A gente não faz esse questionamento para o Weber, como historiador, né? Por que com as mulheres a gente faz essa limitação e departamentalização? Esse é um ponto. Então, uma escritora profissional, que vai falar em empreendimento literário, como para descrever o que ela fazia, e que vai passar todo esse tempo, né, 50 anos praticamente, entremeados por vários períodos de adoecimento, adoecimentos graves, por exemplo, um câncer, né, no útero, no ovário, dificuldades outras que vão definir o que é também ser escritora, além da questão do gênero, né? E aqui eu trouxe para vocês um panorama dessas obras, apenas para a gente situar onde é que estão os escritos econômicos, né? É uma linha do tempo que eu fiz quando eu fui defender no ano passado a minha tese para promoção à professora titular, eu fiz sobre Harriet Martineau, e que chegou a uma constatação de que nós temos períodos, nós temos fases muito claras, mas não são fases que interrompem um determinado nicho de produção, elas vão coexistindo, mas a gente consegue identificar muito claramente perfis de algumas obras. Eu vou citar apenas algumas muito rapidamente, até a gente chegar nas econômicas. Vejam, com 20 anos, ela escreve o seu primeiro texto, e com 20 anos também, porque ela fazia aniversário em junho, ela escreve o segundo. E a temática já está muito clara aqui, sobre a educação das mulheres, mulheres escritoras, na prática divina, porque ela está falando para um repositório unitarista, né? Ela vai se iniciar com as condições que ela tem, que é exatamente falando dos temas que dialogam com esse repositório. Ela vai escrever vários contos, vai ser uma autora também com os pés na literatura, e quando ela conhece a economia política, ela, já mais velha, com um livro que ela recebe de empréstimo de um vizinho que emprestou para a irmã, ela fala, bom, mas eu já escrevo sobre isso, e eu já tento popularizar isso. Aí ela se reconhece no que ela está lendo, em teoria. E aí é que ela vai se colocar a seguinte questão. Vejam, aqui você tem uma linha do tempo dos textos, os textos que são contos, né? E segue com contos. Muito característico também do século XIX, todos os filósofos, todos os teóricos serão romancistas, novelistas, né? O Gustavo de Beaumont era novelista, o companheiro do Tocqueville, de Viagens, magistrado também. As biografias também são muito comuns nesse período. Os ensaios para prêmios, né? Esse aqui, ensaios para prêmios, todos eles, quer dizer, você tem todo um estímulo de uma comunidade literária para que a escrita profissional se assente, ela começa a percorrer essa trajetória, aqui também, né? Para se fazer, e aqui tem um detalhe, para se fazer sobreviver da escrita, desse empreendimento literário. Porque é exatamente nesse contexto, vou voltar aqui um pouquinho, em 1826, aqui, quer dizer, pouco tempo depois dela ter começado a escrever, são livros
que são remunerados, né? Tanto os artigos, no valor muito baixo, os prêmios, mas os livros também são remunerados, porque a família vem à falência. O pai era um industrial, né? um burguês industrial, ela era de classe média, e ao vir à falência, as filhas têm que, enfim, pensar em rendas possíveis para a família. As outras irmãs estavam ou casados, o irmão casado, as que sobram, né, as mais novas, uma vai ser governanta, a outra vai ser uma tutora, porque recebia educação para isso, então podia fornecer isso no mercado, né, esse capital cultural como tutora. A Martineau, que era parcialmente surda, não se vê na condição possível de ser uma tutora, uma que a gente chamaria hoje de uma professora básica, né? E muito menos de ser uma governanta, né? O que ela pode fazer? Ela pensa, eu poderia dar aulas por escrita, mas aí eu teria um público, eu teria que me dedicar muito tempo a algum aluno, um grupo pequeno de alunos, isso não seria muito viável, veja, um empreendimento literário de fato. E aí ela se dedica aos prêmios, se dedica a se mostrar como escritora, se dedica a se colocar nesse mercado editorial e barganhar por um espaço nesse mercado editorial, porque o pai vai falecer, já estava num nível já quase declarado de falência, a mãe, quando fica viúva, não consegue dar conta dos negócios do pai, porque não era preparada para isso, não tinha noção de como é que eram esses negócios, o irmão mais velho, que seria o herdeiro, né? E aí nós estamos falando do direito britânico, é o primogênito que vai assumir, ele morre também, e é uma sequência de problemas pessoais que vão definindo e colocando essa mulher, que era classe média preparada para casar, que vai colocando para usar o seu capital cultural para se afirmar como escritora, né? Então é na tragédia que ela se coloca como escritora. Um detalhe interessante, porque a Martineau fala o seguinte, que ao conversar com homens, inclusive o James Mill, né, que vocês conhecem muito bem, ele fala assim, não, para que as mulheres vão entrar no mercado? As mulheres têm pai e têm maridos. Elas não precisam ter renda, elas não precisam ter propriedade, elas não precisam ser educadas e elas não precisam votar, porque os pais e os maridos votam por elas. É meio estranho falar que as mulheres precisariam desses direitos. E só se uma tragédia acontecesse. Então, a Martineau fala assim, que venha logo essa tragédia, porque foram as tragédias da minha vida que me deram a oportunidade de acessar os direitos, né? A última tragédia que acontece nesse período é exatamente o falecimento do noivo, que vai abrir para ela a possibilidade de ser solteira e se manter pelo seu próprio trabalho, aí sim constituir a sua renda e o seu patrimônio. Mas eu não vou me ater a isso, porque eu quero chegar lá na frente. Então, foram anos dedicados à literatura, um tipo específico de literatura, muito ligada à divulgação científica, né? Ela tinha companhias próximas que estavam falando sobre isso, que já faziam divulgação científica, até o momento em que lá, naquele período de 26, ela começa a pensar o seguinte, diante de todo esse quadro, né, da falência da fábrica, da dificuldade das crises econômicas que a Europa inteira estava passando, desse problema sério com relação a compreender como os processos econômicos se dão. O fato de que a minha mãe não conseguiria gerenciar aquilo porque ela quer saber quais eram as dívidas que tinham com meu pai e quais eram as dívidas que meu pai tinha e administrar isso. A Martineau se coloca a seguinte questão, não é uma elite intelectualizada que tem que saber de economia, é o povo que tem que saber de economia. E como é que eu ensino isso? Ela começa a gestar, desde 26, esse projeto. Como é que eu ensino isso? Como é que eu falo isso? Bom, ela se reconhece naqueles contos que ela já fazia, onde ela está discutindo princípios, né? Princípios morais não são princípios moralizantes, a gente não pode confundir essas coisas, vai discutir liberdade, vai discutir escravidão, vai discutir direitos das mulheres. E aí, ela começa a fazer propostas editoriais a respeito do que ela começou a chamar de ilustrações.
Toda teoria tem que ser ilustrada, porque se a teoria não foi ilustrada, ou seja, se ela não foi exemplificada, as pessoas não entendem. É o que hoje a gente chama de capacidade de abstração para os nossos alunos do segundo grau, do terceiro grau, das pós-graduações, né? O que é a sua capacidade de abstração? Ah, você não está entendendo teoria, porque você não tem capacidade de abstração. Vai ler literatura, vai assistir filme, vai assistir série, para você ter a capacidade de abstração para entender a teoria, porque isso é um exercício mental que você vai fazer. E a Martineau começa a conversar com os editores e falar, olha, eu tenho uma proposta, eu quero ensinar essa teoria da economia política e eu quero ensinar ela popularmente, para todo mundo. É a primeira entrada da Martineau e o primeiro enfrentamento que ela faz intelectual para que um tipo de conhecimento fosse popularizado. Várias portas se fecham, né? Não era uma proposta aceitável porque não era ortodoxa. O próprio James Mill fala para o editor que vai procurá-lo, que é o Fox, e boicota a proposta. E fala assim, para que povo precisa saber? Né? Não, isso não vai dar certo, tem que ensinar de forma dogmática. Como é que vai ensinar a economia política desse jeito e tal? A Martineau fica frustrada, chega até a pensar numa editoração independente, que também era muito comum no século XIX, a maior parte das editorações eram independentes, inclusive esse camarada aqui, o Charles Fox, que vai enriquecer com essa coleção e que nunca tinha sido editor, né? Aliás, isso é uma coisa que até hoje se manifesta, né? Hoje os professores continuam pagando as suas publicações, abrindo mão dos seus direitos autorais para que alguém explore isso e coloque um selo nas produções, né? Isso é uma questão também econômica que a gente precisa pensar, o que é o mercado editorial, né? Como é que a gente trabalha gratuitamente para esse mercado. Ao cabo, a Martineau recebeu a proposta de que a publicação seria feita, mas que tinha havido uma intervenção do James Mill e que a proposta inicial tinha sido piorada em razão disso, então, que só publicariam se ela conseguisse essas assinaturas pagas antecipadas, que é o que a gente ainda faz hoje, que é pagar antecipadamente para a publicação de um livro que a gente mesmo escreveu, para editoras com selos, né? Ela faz isso, consegue num período curto de tempo, é bastante humilhada com relação a isso, mas essa coleção, ela explode. Até hoje, é a coleção que foi a mais bem vendida na história do mercado editorial. E ela começa a ser conhecida como a autora do Illustrations of Political Economy, né? Então, todos os livros dela vão vir com essa referência. Quem é essa mulher que está publicando esse livro? É aquela que produziu a coleção de ilustrações de política econômica, né? Vejam que são vários, são 9 volumes, né, com 3, alguns com 2 histórias, e que ela foi produzindo e publicando de 32 a 33. Ela publicava um volume por mês. É muita coisa, né? E as tiragens eram tão absurdas que eram produzidas em 2 continentes ao mesmo tempo, né? Era produzido na Europa, era produzido nos Estados Unidos simultaneamente, com edições diferentes, e era traduzido para o francês em 2 edições diferentes. Essa coleção foi adotada como livro base na Rússia, livro base na França, no que era considerado um colégio normal, né? Que era um sistema diferente ainda hoje, né? Da gente tem um ano a mais que come a graduação, né? A leitura regular e leitura obrigatória, né? Até o momento em que ela, como era uma pessoa extremamente livre, porque podia ser, porque se bancava, tinha patrimônio, apesar de ser mulher, apesar de ter perdido todo o patrimônio que tinha como herdeira, né, como alguém que dependia do outro, ela vai escrever contos que vão promover rompimentos com governantes. Então, quando ela escreve, por exemplo, deixa eu ver se eu localizo aqui, é o 12, os vinhos franceses e a política. O governo francês simplesmente fala que ela passa a ser persona não grata porque ela fez uma crítica à França, né, e a sua perspectiva opressora. Da mesma forma, a Rússia rompe com ela quando ela defende
a Polônia, aqui, ó. Então, é muito interessante, né? E nós estamos falando aqui de uma geopolítica, eu estou usando termos, eu não quero ser anacrônica, né? Mas quando ela vai falar da Itália, por exemplo, não existe a Itália ainda, né? Você tem o reino da Itália, você tem repúblicas pequenas, mas ela está falando já sobre o projeto da Itália, né? Então, não existe a Alemanha, mas existem os germanos. Eu só estou tentando ser mais pragmática, mas vocês sabem disso, que a gente não vai fazer uma referência à geopolítica tal como se encontra hoje. Ao fazer isso, ela rompe, mesmo assim, a obra dela continua a ser não só lida no inglês, como traduzida para o francês, mesmo tendo a sua presença proibida na Rússia, na Itália e na Áustria. A Itália pertencia à Áustria, continua sendo lida e adotada como leitura obrigatória. O que é uma coisa que dá para a gente uma ideia de como essa coleção era importante, né? Há vários teóricos que a gente lê como teóricos clássicos contam em suas biografias que não só leram, como resenharam. O caso do Stuart Mill, por exemplo, filho do James Mill, que resenhou vários desses textos. Resenhou, publicou as resenhas, né? Ele resenhava o Tocqueville e resenhava Martineau, muito antes de escrever qualquer coisa, né? Já rompido com o pai, já rompido com Jeremy Bentham, mas ele era leitor da Martineau. Ele resenhava Martineau. Isso tem um peso enorme, né? As mulheres não podiam ser estudantes, não podiam dar aulas, mas eram lidas como teóricas, lidas e não citadas. Herbert Spencer, né, que é outro clássico famoso, disse que na infância inteira ele leu, e os seus amigos todos leram Martineau e leram as ilustrações, que aprendeu a economia política com ela, né? Então, eram novelas para ensinar. Então, muito preocupada com a didática, muito preocupada com como os conceitos e os conhecimentos eram aplicados abstratamente, mas para que as pessoas entendessem câmbio, entendessem salário, entendessem juros, entendessem dívida pública, entendessem financiamento, entendessem competência de cada ente da federação. Uma questão muito interessante que está no livro que a gente vai falar depois, que é o Economia, é como é que ela vai discutir, por exemplo, e está na pauta do dia, né, a autonomia do Banco Central, né? E ela vai fazer a história do Banco Central nos Estados Unidos, quer dizer, ela está fazendo pesquisa de como dos Estados Unidos quando não existia Banco Central, e vai mostrar quais as implicações disso, né? Como é que é o Banco Central privado, quem coordena a moeda, privado, como é que isso vinculado ao Estado, à federalização. Vejam, então ela está muito preocupada com a vida prática, com as implicações da teoria na vida prática. Por isso que ela sempre faz uma teoria pública, né? E aí vamos adiante. Então, esse é o primeiro marco, né? Um marco que faz com que ela viabilize o seu empreendimento literário, e um marco que faz também com que ela seja mundialmente conhecida e até hoje apresentada como economista política. E aí, um detalhe interessante, né? O mesmo James Mill, que falou que jamais isso era uma heresia da economia política desse jeito, explicar para que o povo vai saber, para que... Volta atrás, pede desculpa, beija a mão da Martineau, né, e fala assim, nossa, que fenomenal, né? Como se ela não soubesse que ele tinha sido o que foi lá boicotar. Então, essas relações são muito interessantes e servem para a gente pensar, inclusive, a nossa trajetória acadêmica. Vejam bem, isso não são coisas de 200 anos atrás, né? São coisas muito reais e muito presentes na nossa vida hoje. Como é que as inovações aparecem na academia e como é que elas são boicotadas também, né? Vamos adiante. No mesmo período, de 32 a 33, ela estava escrevendo os 9 volumes da Ilustrações de Economia Política. Mas no mesmo período, ela foi requisitada. Existiam muitas associações, né? E associações que faziam manuais, que faziam panfletos, que faziam educação, por exemplo, educação profissional, algo muito próximo hoje do que as associações filantrópicas fazem, mas, obviamente, filantropia significava outra coisa lá. Filantropo era o pesquisador, era quem se dedicava ao estudo de alguma especialidade,
né? Mas no mesmo período, vejam, na sequência, ela escreveu com o mesmo método e defendeu a reforma da Lei dos Pobres, tá? E ela faz as ilustrações sobre a reforma da Lei dos Pobres. Sempre de forma muito independente, embora contratada, ela era assessora de vários parlamentares, frequentavam a casa dela, pedindo, inclusive, esclarecimentos sobre legislação. Ela escreve explicando os princípios e exemplificando esses princípios, para que o debate fosse aberto, para que o debate fosse compreendido. É como se hoje eu falasse assim, tá, eu vou dar uma aula para vocês sobre direito e vou explicar o que é anistia. E aí eu vou explicar a previsão constitucional, eu vou explicar a diferença entre anistia e perdão, eu vou explicar a diferença entre anistia e indulto. Nós estamos discutindo teoricamente, não é? Vocês acham que essa discussão é feita no boteco, no bar, desse jeito? Não, não é feito. A pessoa vai falar assim, eu sou contra, eu sou a favor, então nem sabe o que está falando eu sou contra, eu sou a favor. Né? Não necessariamente se atém ao conceito, não necessariamente se preocupa com o conteúdo daquilo. Então, a Martineau pega o conteúdo, o conceito, coloca na exemplificação e no final do livro ela explica a teoria, mostrando como ela foi aplicada ali. Aconteceu aqui também com relação à Lei dos Pobres, a reforma da Lei dos Pobres, inclusive a conciliação entre os dois parlamentares que comandavam todo o processo, foi feito, segundo consta, por ela, atuou claramente na formulação de várias políticas públicas, essa é apenas uma delas. Ela é muito conhecida como liberal por conta disso, por conta dessas entradas e o tipo de perfil dela. Liberal, estou falando de liberalismo clássico, né? Não do que hoje se chama liberal. Né? Outra entrada importante, ainda em 34, mais 5 volumes também com Charles Fox, e aqui discutindo as leis de taxação. A Martineau tem uma obra muito vasta sobre ciência política, sobre história também. Então, assim, ela não vê a economia descolada do direito, ela vai analisar as instituições, ela é um institucionalista, eu vou falar para vocês. Então, são essas 3 obras iniciais, né, que popularizam esse intervalo de 32 a 34, quando ela tem de 30 a 32 anos, e que faz com que ela chegue a um esgotamento tão grande que ela resolve tirar férias, e aí ia tirar férias no continente europeu, é assim que se referiam, né? E aí um amigo dela falou assim, escuta, por que você não dá uma voltinha lá naquele negócio chamado Estados Unidos e reporta para a gente as informações sobre o que está acontecendo lá? Porque você dá opinião sobre tudo, o povo te segue e tal, e você é muito famosa, a gente queria uma opinião decente sobre isso. Então, ela viaja para os Estados Unidos e fica de 34 a 36 para tirar férias, e na bagagem ela volta com o Como Observar, o Retrospect, que está aqui, Como Observar, e o Sociedade na América. Né? Aqui, 3 volumes, a versão europeia, 2 na norte-americana, pragmática, parte no meio, uma obra enorme. O retrospecto, que é uma complementação, também mais de um volume, Como Observar. Volta com 5 livros na bagagem. Quem dera se a gente pudesse fazer essas viagens, fosse tão produtivo assim, né? A minha bolsa produtividade teria saído até mais cedo. Isso aqui como análise da aplicação dos princípios nos Estados Unidos. Então, ela emenda um projeto, que é o de ilustrações, numa pesquisa de campo em todo o território norte-americano, ela roda todo o território norte-americano, e daí vai surgir o outro livro, que aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre ele, que é o Sociedade na América, a parte 2, Economia. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me avisem, por favor. Aqui é só um panorama sobre as obras, né, que ela segue publicando até o final da vida. Uma obra extremamente vasta, densa. É difícil para a gente, eu que sou tradutora da Martineau, acompanhar hoje toda a produção dela. Imagina ela produzir tudo isso, né? Nós não temos nenhum clássico ou clássica que tenha tido uma produção tão vasta quanto a Martineau. São mais de 2.500 artigos publicados que a gente tem identificação
confirmada e mais de 50 livros. Né? Então, é muita coisa, de fato, muita coisa. Bom, a Martineau, então, eu falei para vocês, quanto à metodologia e teoria, ela é uma institucionalista, ela está preocupada em estudar as instituições, comportamento institucional ao longo do tempo. Como é que ela faz isso? Ela faz comparando os princípios com as práticas que ela observa. Então, eu acabei de citar aqui, qual o princípio? Liberalismo. E as práticas? Não, isso não tem nada de liberalismo. Então, a pessoa se diz liberal. A Martineau ia falar assim, esquece o discurso. O discurso serve para nada, não. O discurso você pode falar qualquer coisa. Mas observa as práticas, e as práticas são concretas. É na prática que você consegue. A professora Brena falou comigo assim, nossa, eu sou completamente naturalista, minha alimentação é super saudável. Eu, tomando café com ela, ela come um M&M, alguma coisa assim, uma fritura, vai assim, pronto. No discurso, realmente, ela é uma pessoa super saudável, mas na prática, veja, é isso que a Martineau está falando para a gente. Não adianta, o princípio você observa na prática. Você pode falar o que for, você pode criar a narrativa que você quiser, você pode... A questão é quais os dados, né? Ela que era extremamente racionalista. Eu defendo, tem outros autores que também vão defender, mas esse termo é meu, não é da Martineau, que ela tem uma tipologia empática relativista, porque para tudo que ela vai falar, ela vai criar tipos. Como o Weber, mais tarde, vai criar os tipos ideais. Né? Ela vai... Mais tarde que eu estou dizendo, muito mais tarde, 60, 70 anos mais tarde. Né? Ela só vai falar em tipos. Então, classes, classe de mulheres, classe de crianças, classes de fabricantes, classes de comerciantes. Então, agricultores, tudo é a mesma coisa? Não, você tem classe de agricultores. Dentro dos agricultores, você tem categorias, né? Dentro dessa categoria agricultor, você tem subcategorias. Hoje a gente não vai ter condições de trabalhar isso aqui. Empático, porque você não julga essa realidade. Veja, o mundo inteiro estava com foco no positivismo, a Martineau fazendo uma sociologia compreensiva, né? Relativista, relacionista e empática. Você não pode ser etnocêntrico, você não pode julgar, você não pode determinar o que o outro vai fazer, você tem que entender a cultura do outro, o comportamento do outro a partir do outro e não de você, não do seu olhar. E você também não consegue se livrar dos seus valores. Você carrega eles juntos. O máximo que você consegue é ter consciência dos seus valores. Né? E aqui ela vai sistematizar o uso de diversos métodos, por exemplo, a observação participante, estatística, ela vai usar pesquisa em arquivos, bancos de dados secundários, né? Ela vai utilizar muito bem, de forma sistemática, esses vários métodos. Esse é o livro em que ela trabalha essa discussão, né, que é o Como Observar Morais e Costumes. É a primeira obra de metodologia que a gente conhece. Ela é de 1838, mas ela foi escrita na viagem de volta dos Estados Unidos, em 30 dias, a pedido de um amigo que estava publicando uma coleção de livros científicos, como fazer isso, como fazer aquilo e tal, e aí ela publicou Como Observar, e apanhou muito dos positivistas, que questionaram, mas que história é essa de falar como observar? Nós já sabemos observar. Basta ter olho, basta ir a campo que você sabe observar. E a Martineau está questionando exatamente isso. Para observar qualquer coisa, você precisa ter qualificação. Você não dá palpite sobre vulcão, você não dá palpite sobre química, você não dá palpite sobre física, sobre astronomia. Como é que você vem dar palpite sobre como a economia funciona, como a sociedade funciona, como é a religião? Né? Se você não estuda aquilo, você tem que ser qualificado. E é isso que ela vai discutir aqui. A outra coisa, e aí já caminhando para o economia, é a democracia e as instituições dos Estados Unidos, que ela vai trabalhar no política, que é a parte 1, e logo depois a economia. Né? Confrontando princípios e práticas, ela vai dizer, os norte-americanos são completamente apáticos, a democracia deles não é democracia, porque as instituições deles são despóticas. As instituições jurídicas, as instituições econômicas, as instituições políticas. Então, ela vai traçando, assim, batendo e mostrando como o princípio da democracia, tão propalado, tão supostamente difundido,
né, pelos federalistas, pelos norte-americanos, do mais simples até o aristocrata, não fazem menor sentido com relação à prática. E ela vai demonstrar isso nos jornais, vai demonstrar isso usando o exemplo do Banco Central, enfim, todos eles. Isso está posto nesse livro aqui, que é o Sociedade na América Política. E aí, a economia, né? O que ela vai mostrar no livro Economia, que é a parte 2 do Sociedade na América, e na edição brasileira a gente está publicando ele em livros separados por conta do peso, né? É um livro muito denso, esse livro aqui, então, um livro grande. Se a gente junta os dois, fica um vade-mecum, né? Para as pessoas carregarem, não é viável, fica muito caro para produzir também editorialmente. E é um livro que se esfacela, né? É um livro que descola, solta, enfim. Mas ela vai discutir principalmente esses processos de desnaturalização das instituições econômicas e do comportamento econômico. Então, é um livro muito interessante, porque ele apresenta um ponto de vista não ortodoxo e não tradicional também, não convencional. A Martineau vai discutir a economia pensando como o processo do conhecimento econômico é produzido e como ele está relacionado a um tipo de perfil. Então, ela vai a campo e começa a identificar, por exemplo, como as manufaturas funcionam. Quais são as etapas, qual é a relação com a produção doméstica. Ela vai acrescentar etapas que nem Durkheim, por exemplo, ou Marx, que vão trabalhar também com manufaturas, vão citar, né? Eles já vão direto da manufatura para a indústria. A Martineau vai falar da produção doméstica. Como é que essa produção doméstica, em alguns lugares, por exemplo, a produção de calçado, a produção de couro, foi gerando clusters que foram se profissionalizando e como é que essa entrada da mão de obra acontece também. Por exemplo, mostrando a mão de obra feminina, da qual a gente nem tem notícias, né, nesse período, a não ser um censo ou outro que vai aparecer. Da mesma forma, ela vai trazer questões que, geralmente, a teoria ortodoxa não traz. A discussão sobre a liberdade, a discussão sobre qualidade de vida, a discussão sobre meio ambiente, a discussão sobre autonomia, né? Se vocês perguntarem assim, a Martineau está preocupada com o capitalismo? Não, ela está preocupada com a transição do feudalismo para a democracia. E como eu disse anteriormente, não tinha citado à toa, só existe democracia onde todas as instituições não são despóticas. Não é um regime político apenas. Então, a economia também, ela não é pensada a partir de um tipo de modelo, de um tipo de modo de produção que vai ser instituído. O modo de produção, ele é reflexo do tipo de sociedade que nós temos. É isso que ela está colocando para a gente. E existem possibilidades, e mostrando isso, existem possibilidades e arranjos que vão muito além daquele que a gente conhece, né? E ela não vai selecionar ou esconder esses arranjos. Ela vai mostrar como uma contingência é rica. Como é que o indígena funciona? O indígena não, porque ela vai falar de vários aldeamentos, várias etnias. Como é que os locais onde a escravatura se instala, como é que isso funciona? Como é que isso determina as morais prevalecentes? Como é que a política funciona em relação a isso, né? E aí vamos para os tópicos. Esse é o livro que eu estava falando, a edição brasileira, né? Essa é a capa original. E eu vou trazer para vocês o índice só porque a gente não tem como... Acho que eu tenho mais 7 minutos, Júlia. A gente começou 2h20, isso? A gente começou um pouquinho mais tarde, né? A gente pode ir um pouquinho além das 3 horas, não tem problema. Vou tentar ser o mais breve aqui possível. Esse é o índice total, eu vou desmembrar ele aqui para facilitar que vocês enxerguem. Vejam que essa estrutura, isso aqui é a parte 2 do Sociedade na América, que aparece como um volume publicado individualmente na edição brasileira, né? A primeira parte, que é a que eu vou mostrar agora, ela não está dentro de um capítulo. Ela era uma pessoa completamente neurótica, com estrutura, sistemática.
ela distribui 5 capítulos e tem coisa que não entra em capítulo nenhum. O capítulo da agricultura não dá conta delas. O capítulo de transporte e mercado também não dá conta delas. Manufaturas não, comércio não, morais da economia também não. Fica assim, ó. Ela vai falar sobre os modos de reprodução da vida que precisam ser destacados como estudo de caso. Eles não se encaixam nesses tópicos. Então, ela vai falar sobre os solitários, que são... Ai, acabei apagando ali. Que são aquelas pessoas que vivem completamente isoladas. São solitários não porque estão sofrendo de solidão, não. Ela está falando aqui dos meios de comunicação. São pessoas que vão adentrar a selva, vão construir lá sua casa, vão montar sua pocilga, vão começar a derrubar a mata, vão criar sua família lá de forma isolada, enfrentar a natureza selvagem. Ela vai falar sobre o turismo como atividade econômica, vai destacar o caso das nascentes da Virgínia, um alto trânsito de turismo, não mapeado, não estudado, com muitos recursos sendo aplicados ali naquele território. Ela vai falar das unidades produtivas autônomas, as casas de fazenda da Nova Inglaterra, que ela vai achar muito interessante, porque são unidades produtivas que dão conta de toda a realidade, de todas as necessidades das pessoas, né? Que não precisam estar inseridas numa determinada aglomeração. Mas ela vai comparar isso com outros modos de vida. Por exemplo, no Oeste, né? A expansão para o Oeste. Nos Estados Unidos, nós estamos falando aqui, gente, de 22 estados nesse período. E nós estamos falando da expansão que vai chegar a 50 estados, né? Com uma pessoa meio descompensada falando em 51, 52. Mas tudo bem. Por enquanto, 50 estados. E aqui a compra e a invasão de territórios, que vai chegar, que vai produzir esses 50 estados. É exatamente nesse período. O Texas aqui, quando ela está escrevendo, quando esse livro é publicado, o Texas tinha acabado de ser invadido, né? Ela vai destacar alguns municípios que já são industrializados, que têm manufatura, industrializados no sentido que a gente usa hoje, que já tem manufatura avançada, né? Vai comparar a vida rural no sul com a vida rural no oeste e na Nova Inglaterra, aquela faixinha de terra, né? Mostrar que as contingências, a natureza, as condições que se apresentam para aquelas pessoas vão definir como elas produzem e o que elas produzem. Vai falar de Michigan, por causa da região na qual ela está inserida, também turística, e da região dos lagos. Passando rapidamente, a Martineau vai falar de reforma agrária e vai falar sobre as terras indígenas, sobre a invasão das terras indígenas. É muito importante isso aqui. Ela está falando das terras devolutas, de como o Estado norte-americano vendia as terras a $1 e vendia para povoar essas terras, que eram terras devolutas, e ocupar para colonizar esses espaços, inclusive porque eram estados independentes. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é uma confederação. Não é uma federação como o Brasil, né? Esses territórios vão sendo comprados, eram territórios independentes, ou invadidos, impostos. E vai discutir a mão de obra rural, olha que bacana, porque ela vai falar o seguinte, nos vários tipos de relação rural que nós estabelecemos, se é do latifúndio, se é da pequena propriedade, por exemplo, colonização alemã, italiana no Brasil, de imigrantes, colonização japonesa, né, que vai estar inserida em reforma agrária, que é feita em Minas, em outros territórios, Paraná, né? Como é que essa mão de obra se manifesta? Eu tenho o meeiro, eu tenho o assalariado, eu tenho o pequeno proprietário, eu tenho o latifundiário. Como isso implica na economia? Qual o resultado disso na economia? Repito, estamos falando de uma escritora clássica liberal. Ela vai falar sobre os investimentos do Estado e o impacto na produção econômica. Então, ela vai falar desde pontes, competência federativa, que a gente chama hoje de política pública, né? Para a comunicação ser feita, então ela está falando de vários tipos de transporte, vários tipos de embarcação, as linhas de trem sendo instaladas,
para demonstrar como é que o escoamento da produção acontece, como é que isso interfere em todos os aspectos da economia, inclusive o fato de que determinadas regiões vão ser desenvolvidas e outras não. Ela está falando, o Estado tem um papel essencial em 2 momentos, em estruturar as melhorias internas, ou seja, estruturar o que é de interesse público. Essa competência depende se é da União, se é dos governos estaduais, num país que é confederado, portanto, a União é mínima, os governos estaduais têm uma competência estabelecida majorada, e ela vai discutir como é que é o impacto disso para o bem-estar de toda a população, além de discutir a questão da pobreza, que a gente não vai poder falar aqui hoje. Ela vai discutir as manufaturas e vai discutir a diferença da mão de obra em cada um desses locais, mão de obra rural, mão de obra na manufatura, qual o perfil do trabalhador que se tem por conta das condições que são estabelecidas. Mas vejam que, de novo, aparece o Estado para falar da tarifa. E ela vai fazer uma acusação de que os Estados Unidos copiam o modus operandi protecionista da Europa. E os Estados Unidos deveriam ter inovado nisso há 200 anos atrás. O que a gente vê hoje? Uma regressão, de novo, com relação a isso. Ela vai falar do comércio, vai falar da importância da unificação da moeda, da criação do Banco Central autônomo, o Banco Central, onde o Estado aparece, mostra várias experiências em que o Estado não interfere, você não tem a figura do Banco Central, e a moeda não é lastreável, né? E quais as implicações disso, vai dar muitos exemplos práticos, e vai falar também sobre, bastante, inclusive, sobre câmbio. Por fim, já fechando, tudo isso entrelaçado com a ideia de que o que move uma economia, porque a economia é aquilo que a gente vai ver, o modo como as instituições se estruturam é aquilo que há de concreto e que eu consigo observar em campo. Mas, olhando para isso, eu consigo ver quais são as morais prevalecentes na sociedade. Se eu tenho latifúndio, eu enxergo claramente quais são as morais prevalecentes na sociedade. E ela vai falar as morais da escravidão, onde os homens, eles se apropriam dos escravos, dos corpos dos escravos, que são semoventes, inclusive no Brasil também, né? Semovente é o cavalo, é o boi, os escravos são tratados assim, como não gente, semoventes. Ele se apropria dos produtos, por isso que tem a recria de escravos, quando a proibição do tráfico acontece, é isso que ela está discutindo aqui. Ele não só se apropria desses produtos, como ele é quem faz a recria. Então, ele mantém seus haréns de escravas para que procriem, para que ele possa vender os seus próprios filhos. E as quadruns, que são as mulheres que têm 1/4 de sangue negro, são exploradas como prostitutas, né? Porque não são brancas, não são negras, então são aquelas que vão ser consideradas amantes. A Martineau vai problematizar isso em plena primeira metade do século XIX, dando nome aos bois e falando sobre como por trás disso existe toda uma exploração econômica que se baseia na lógica patriarcal, onde a mulher é um objeto a ser explorado, onde o corpo da mulher é um objeto a ser explorado, e que não é da mesma forma. Se eu sou uma mulher branca, se eu sou uma mulher aristocrata é de um jeito, se eu sou uma mulher negra é de outro, se eu sou uma mulher mestiça é de outro, se eu sou uma mulher indígena, outro. Da mesma forma, ela vai falar sobre como os territórios se qualificam a partir dessas morais prevalecentes na manufatura, que ela vai defender de forma bastante ampliada, porque, ao contrário do que a gente pensa, as manufaturas, e a gente pode usar vários bancos de dados de época para falar disso no século XIX, a entrada das mulheres no mercado de trabalho era aqui, nas manufaturas. Elas dominavam a mão de obra nas manufaturas. E a Martineau via isso como uma carta de libertação para as mulheres, porque elas entravam no mercado, elas eram remuneradas, muito mal remuneradas, sabemos disso, mas as condições eram melhores do que as condições domésticas, elas tinham renda, elas compravam suas próprias casas, elas traziam as mães do jugo dos pais, né, dos homens da família, do trabalho não remunerado, traziam as mães para ocuparem as suas casas nas zonas urbanas ou nas zonas em volta das manufaturas, e elas recebiam por isso. Ainda que fosse uma remuneração ruim, era uma remuneração, coisa que o trabalho doméstico era completamente
exauriente e não tinha remuneração nenhuma. Por fim, as morais do comércio, tidas como liberais, e ela vai falar sobre as ilusões com relação a isso, porque ao mesmo tempo que os comerciantes são os que são viajados, os que têm contato com todo mundo, são eles que, por exemplo, vão acobertar a escravidão e vão explorar os recursos da escravidão, entre outros. Eu deixo aqui apenas o meu contato, gente, porque eu já estourei todos os temas, todo o tempo. Esses são os temas que eu reuni, mas aí na tese que eu trabalho, da economia no livro, e deixo algumas referências apenas, artigos que eu publiquei, os livros da Martineau que já foram publicados, que eu já citei aqui, o blog, algumas entrevistas, que depois vocês podem olhar pela gravação, vídeos de divulgação científica e a coleção Hertz Martineau, que é essa que eu citei anteriormente. Bom, desculpem ter passado 5 minutos do prazo. Obrigada pela atenção de vocês e pelo convite. Imagina, Fernanda, foi ótima a tua apresentação. É bastante interessante conhecer outras escritoras dentro da economia política. Lá em Pelotas, por algum tempo, eu dei a disciplina de História do Pensamento Econômico. E, claro, não é a minha área de formação, obviamente, mas acabou sendo um tópico que me interessou muito, e essa é uma escritora que eu não conhecia, né? Então, para mim foi novidade, aprendi bastante com a tua apresentação. Eu, inclusive, tenho algumas perguntas para te fazer que eu anotei há pouco. Eu queria saber como que a Martineau enxergava a economia, se ela via a ciência econômica como uma ciência moral, que nem Adam Smith. Como que ela define economia, né? Se ela tem uma definição dela do que é a ciência econômica, e se ela chegou a se corresponder com a Harriet Taylor, né? A esposa do John Stuart Mill. Não sei se elas chegaram a se conhecer, porque tu mencionou várias vezes o Mill na tua apresentação, e ele é um autor que tem uma mudança bastante drástica, né? Entre os escritos iniciais dele e os escritos finais, né? Muito influenciado pelo relacionamento dele, é o que os livros dizem, né? Então, queria saber se elas chegaram a se corresponder, se conhecer, trocar ideias, coisas do tipo. É isso. Bom, eu já te respondo. Eu estou tentando lembrar. Jane Marcet. A Jane Marcet, que era uma divulgadora, né, da ciência política, a Martineau vai ter contato com o Adam Smith, o James Mill, a princípio, a partir da Jane Marcet. Quando ela está escrevendo as ilustrações, ela vai para Londres, e aí ela convive com todos esses nomes que a gente conhece hoje. O Darwin era amigo dela, a Harriet Taylor, ela não gostava muito da Harriet Taylor, porque era muito aristocrática. A Harriet Taylor foi o primeiro casamento do Stuart Mill, mas ela era casada antes, né? Então, elas conviviam muito, né? A Sujeição das Mulheres vai ser escrito bem depois, que é um livro que sai como se fosse do Stuart Mill, mas, na verdade, o próprio Stuart Mill conta para a gente na biografia que foi a Harriet Taylor, né? Eu acho que foi na biografia dele mesmo, quem o estimulou. O Mill, que, inclusive, vamos fazer uma meia-culpa aqui, rompe com o Comte, de quem ele era seguidor, por conta do machismo reiterado do Comte. É o que reza a lenda, né? E aí ele vai romper com o Comte. Ele era um seguidor ferrenho do Comte. Aí depois ele começa a fazer o mesmo processo com a Martineau e depois com o Tocqueville, né? Ele rompe com o pai, então eu acho que ele fica buscando a paternidade ali, talvez por isso. Então, sim, eram do mesmo círculo de convivência. Ela, inclusive, cita a Taylor na biografia de uma forma até ruim, assim. Porque vai fazer uma referência na biografia dela, ela conta tudo o que podia e o que não podia, né?
E aí ela vai fazer uma referência sobre a mediocridade de algumas coisas e comportamentos da Taylor, que não vem aqui a gente discutir, porque o importante da Taylor é a obra, né? Mas existe, sim, existe referência, se conheciam. Como eu disse, o Stuart Mill resenhava Martineau, né? Ela era uma figura muito famosa. A Martineau tem um negócio que é assim, Júlia, a Martineau, por diversas vezes, a Rainha Vitória é empossada depois, né? Que a Martineau já era famosa. Então, ela é convidada para a cerimônia de posse da rainha. Ela não podia entrar no parlamento porque era mulher, mas ela assessorava os parlamentares que iam na casa dela. Existem registros que falam que ela advogava, porque quando ela chegava nos tribunais, era passada a palavra para ela. Ela tinha influência muito, muito relevante, a tal ponto que ela era muito sistemática na rotina. Ela escrevia de manhã, depois de tantas horas que ela não podia ser perturbada, ela saía para caminhar, chegava em casa, se arrumava, porque tinha sempre uma charrete esperando ela na porta, porque tinha os salões, né? Então, ela tinha que frequentar esses salões. Um desses salões era os salões dos Mill, né? Então, assim, o James Mill era muito próximo, frequentava a casa da Martineau. Aí a gente sabe que assim, o filho vai estar num degrau diferente, né? Porque o conhecimento na época também, o Stuart Mill não era ninguém na época, né? E é um autor clássico para a gente hoje. Não é ninguém na época que eu estou dizendo assim, no período que a gente está falando aqui, em que ela está na ascensão como escritora, né? E aí ele vai se fazendo como um seguidor do Bentham. E aí ele vai ganhando escala e ocupando espaço acadêmico e intelectual. Tá? É isso que eu estou falando. Você não tem escrito, você não tem nenhuma das grandes obras ainda feitas, né? Não tem esse reconhecimento. Porque é uma impropriedade técnica também, né? Não existiam. E em relação, claro, tu acabou abordando mais a minha última pergunta, e como que ela enxergava assim a economia como uma ciência moral, uma ciência mais prática, como que ela define economia? Ela chega a abordar, porque tu disse que ela ensinava muito com essas ilustrações, procurando transmitir princípios de economia, mas ela chega em algum momento a definir o que ela entende como economia? Não existe nenhum autor desse período, pelo menos dos que eu conheço, dos clássicos e das clássicas, que vai fazer uma discussão diferente a respeito de como a gente vê as instituições, todas as instituições. A economia é só mais uma delas. Então, a Martineau vai ser uma das que vai repetir a mesma fórmula, que vai falar em ciência moral. Mas a ciência moral é exatamente aquela que busca compreender, ela vai falar também em ciência da sociedade, que busca compreender como esses princípios são manuseados. Então, não tem como a gente aplicar, acho que seria um exercício anacrônico, né? A gente tentar entender, por exemplo, o que ela entende por moral nesse momento, com como no século XXI a gente vai discutir moral, né? Então, a Martineau só não descola da realidade. A Martineau só não vê uma perspectiva da economia como uma abstração. A principal discussão que a Martineau vai tecer é de que a teoria não está descolada da realidade, então, quando eu olho para a realidade, eu tenho que enxergar os princípios que são manifestos nessa teoria. Ou essa teoria não está ali presente, ela não pode ser manuseada ali, né? Quando a gente fala em conceitos, esses autores desse período, eles não são conceitualistas. Nós não temos, nós estamos na transição da filosofia para cada uma das áreas disciplinares. Então, não é como o Durkheim, 60 anos depois, que vai abrir um parágrafo e vai falar assim, esse é o conceito, por isso eu entendo isso e aquilo outro. No caso da Martineau, tem uma especificidade, porque a Martineau, você faz recortes da citação dela, o texto dela é muito limpo, muito claro, não é rabuscado, não é essa coisa barroca, né? Não tem nada disso. É um texto liso, você lê, é gostoso de ler, parece até um texto contemporâneo, apesar de ser um texto de 200 anos atrás.
e tem uma pegada muito didática. Então, não é como ler um texto do Tocqueville, ou do Adam Smith, ou não dá nem para comparar Tocqueville com Adam Smith, né? Porque o Tocqueville é truncado, é muito truncado. Você tem uma leitura que é uma leitura didática, então ela pega, ela explica isso, depois ela junta com isso, depois isso, sabe? Ela tem uma construção tipológica que é muito interessante, que dá conta da complexidade daquele fenômeno. Então, vamos discutir manufatura. Ela vai explicar o que é manufatura, ela não vai te dar uma linha da manufatura, ela vai te dar um parágrafo inteiro. Ela não vai destacar. Depois, no final do tópico, são sempre tópicos, tentei mostrar isso pelo índice, são sempre tópicos que vão se quebrando, né, para ficar bem claro. Não é um texto rebuscado e também ele é sistematizado, para no final você ter a compreensão total daquele termo naquelas condições que ela mostrou. Então, esses autores, nesse período, a gente não tem conceitualização destacada, mas a gente tem a compreensão daquele fenômeno específico. O caso dela é um pouco mais, porque ela é muito sistemática nisso. Ela não escreve solto. Ela não vai... A escrita dela ela é intencional. É uma coisa assim muito direcionada. Os exemplos são exemplos concatenados. Aí a questão, como a gente faz o conceito? Você soma os atributos elencados. E no final ela fecha explicando o conceito. Percebe? Então, quando a gente pega a mão de obra e ela começa a falar da mão de obra, ela continua usando as ilustrações. Ela fala em termos gerais, ela dá exemplos, ela volta no plano teórico e depois ela fecha conceitualmente. Então, a noção para Martineau de economia vai ser sempre a prática econômica em todas as suas dimensões, englobando todos os tipos de pessoas, todos os tipos de categorias, em todos os tipos de territórios possíveis. Veja, nada escapa dessa perspectiva, porque não é como Adam Smith, as mulheres estão lá, os negros estão lá, né? Os indígenas estão lá. Então, a abordagem que ela traz é muito mais holística, porque ela pega o mesmo objeto, a mesma atividade produtiva, e não restringe ele ao perfil aristocrático, não restringe ele a um olhar. Ela traz para aquela mesma discussão o olhar burguês. Acabei de falar que ela é filha de burgueses, ela é filha também de família aristocrática, ela conversa com todos os envolvidos naquele processo, ela vai discutir a importância de uma amostra representativa, então não é um olhar unidirecional, né? Não é uma coisa assim, é uma coisa complexa, múltipla, né? Então é muito difícil a gente achar síntese numa autora que não é dogmática. É impressionante como ela escreve, porque ela não tem, você não acha nela dogma, você não acha nela conclusões, você acha considerações para tudo, mas de uma forma muito elaborada. O texto dela não é um texto raso, né? É um texto que se pretende complexo, ao contrário de outros autores que vão construir uma narrativa dogmática. Abri aqui citando, né, o James Mill, não por acaso, sobre o que é a realidade. Uma realidade androcêntrica, uma realidade aristocrática, uma realidade que depois vai se constituir como uma realidade burguesa, como versões únicas daquele fenômeno, né? Então, esse local da economia não é o de uma esfera apenas, né? Ela, como uma liberal, ela vai falar sobre propriedades comuns, ela está falando de cooperativismo, ela está falando de reforma agrária, ela está falando sobre o papel do Estado, percebe? Então, assim, e ela está discutindo cada um desses temas de fato, ela não está trazendo uma fórmula pronta e partindo para a defesa a qualquer custo dessa fórmula pronta. E ela chega em alguns momentos, ela fala assim, eu tenho vestígios que me indicam que talvez eu possa estar enganada com relação a isso. Mas essa pesquisa eu não pude fazer. Espero que outros façam e tragam argumentos suficientes para a gente fazer esse debate. Eu cheguei até aqui. Quer dizer, é um texto sóbrio, reflexivo, né? Em que
você coloca o leitor como sujeito, não um leitor como aquele que recebe conhecimentos que estão sendo produzidos hierarquicamente. E a realidade como algo a ser compreendida, e não como algo a ser reproduzido. A economia, vou te dar um exemplo, ela chega numa localidade e fala assim, passando pela charrete no caminho, né, que é vários tipos de charrete, ela vai demonstrar isso, e aí eles encontram num lugar com várias crianças que estão colhendo morangos para os seus pais, para suas famílias. E aí o carroceiro para os viajantes, todos europeus, e ela fala assim, bom, eu queria comprar morangos de vocês, a gente tomou café da manhã na hospedaria e estava delicioso. Não, a gente não vende. E aí ela fala assim, mas como vocês não vendem? Eu vou oferecer um pouco mais, porque eles realmente estavam deliciosos, nós vamos ter uma viagem longa, então não interessa para gente. Não interessa. E isso que você está me oferecendo, não interessa, eu estou mais preocupado com a minha família que vai brigar comigo se eu não chegar com os morangos silvestres em casa. Percebe? A realidade é muito mais complexa do que eu achar que a aquisição e a acumulação de riqueza ou de moeda resolve todos os problemas. E ela vai falar assim, agora nada do que eu conheço explica essa realidade. É uma das cenas em que ela fala assim, a vida nos surpreende. Porque ou eu estou num mundo muito diferente, ou está começando um novo aqui, onde os princípios que eu estou testando não fazem o menor sentido. Eu não estava fazendo uma referência direta ao capitalismo. Uhum. E aos estudos que ela vinha fazendo sobre o capitalismo. Então, assim, é muito interessante essas jogadas que aparecem no texto e que mostram para a gente que, por mais que a gente tente cercar a realidade de todas as formas, a contingência nos assombra, ela nos persegue, ela nos derruba. Uma das coisas interessantes, Júlia, que a Martino fala, é que no nosso afã por alcançar generalizações sobre a realidade, nós somos muito apressados e aí a gente não produz conhecimento. A gente produz categorias que são peremptórias, mas que não falam nada da realidade e que não dão conta da realidade. É como eu começar a fazer uma tese de doutorado achando que a realidade vai se amoldar naquela teoria da qual eu sou simpático, seguidor, enfim, ao invés de ir estudar a realidade e ver se aquilo que é dito na literatura ou aquilo que é expresso por determinados princípios dialoga com aquela realidade, que é uma postura muito diferente, né? Do que é uma postura dogmática. Perfeito, Fernanda, muito obrigada. Nesse momento, então, eu não sei se a Brena gostaria de fazer alguma colocação, mas senão a gente abre, então, para perguntas, né, dos alunos. Eu gostaria sim, mas eu acho que os estudantes podem ter prioridade. Se a gente tem uma limitação de tempo, eles podem passar na frente. Mas eu gostaria depois de... Mas eu posso começar com a Fernanda depois, se não der tempo. Se você quiser começar, porque assim, aqui eles podem ou se manifestar pelo chat, ou eles têm o recurso de levantar a mão, caso tenha alguma pergunta. Então, a gente deixa aberto e aí quem quiser falar, ou escreve no chat, levanta a mão e aí a gente vai dando um ordenamento. Tá bom. Então, Nanda, eu queria te agradecer muito, eu também adorei a palestra. Eu queria saber a tua opinião com relação a uma questão. Assim, eu acho que tem duas coisas como pano de fundo aí na tua fala. Um é o fato de uma mulher intelectual que conhecia muito de economia no século XIX, primeira metade, e que era muito influente na sua época, ter sido totalmente apagada da história do pensamento econômico, a história econômica, e que praticamente ninguém conhece, a não ser as pessoas que estão se dedicando a esse tipo de pesquisa, né? E, por outro lado, o que estava correndo em paralelo também, que aparece nos escritos econômicos da Martineau, que foram apagados, é a questão específica das reivindicações feministas que ela fazia naquela época, né? Então, ela e outras, né, precursoras, que eu chamo até de protofeministas, porque feminismo nem existia, esse termo, ninguém sabia o que era isso naquela época. O John Stuart Mill, que era um dos clássicos feministas, ele falava da causa feminina,
era esse o termo que eles usavam na época, né, para o que a gente hoje chama de feminismo. Essas proto-feministas, elas estavam claramente anos-luz à frente do seu tempo, né, e elas compartilhavam de algumas características comuns que a Martineau tinha. Eram mulheres brancas, mulheres que tinham isso que você referiu como capital cultural, elas conseguiram acesso a um nível de conhecimento que estava muito acima da média das mulheres do seu tempo, até dos homens, né? Estava muito acima da média naquele tempo. E era um acesso privilegiado, porque as mulheres não podiam estudar, né? Estavam vedado o acesso ao ensino do terceiro grau, e poucas conseguiam se tornar intelectuais, como foi o caso da Martineau. Então, uma mulher branca, uma mulher culta, uma mulher intelectual, poliglota, no caso dela, europeia e feminista, né? Então, era um ponto totalmente fora da curva. Aí eu queria saber de você, como a gente já, no núcleo, né, de estudos de economia feminista, quando a gente criou o núcleo e essa linha específica de mulheres na história do crescimento econômico, a gente já vem publicando já há um tempo sobre isso, pelo menos uns 5 anos, e a gente recebe muito feedback, seja nos congressos, dos artigos que a gente apresenta, seja os feedback dos pareceristas, e sempre tem uma crítica, assim, que eu me pego, assim, e nem sei bem como responder isso, porque eu queria saber a tua opinião. O que você acha dessa reivindicação dos críticos de que a nossa leitura dessas mulheres é muito apologética e pouco crítica, porque elas não seriam uma representação das mulheres? Isso tem a ver com o feminismo negro, com o feminismo decolonial. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente pode fazer uma crítica a essas precursoras das quais nós todas nos beneficiamos, brancas, não brancas, negras, todas somos legatárias dessas primeiras conquistas dessas mulheres? Como é que a gente pode fazer essa crítica de uma forma não anacrônica? Eu queria saber a tua opinião a esse respeito. Bom, agradeço pela pergunta também. O termo feminismo estava aí disponível, que era o Charles Fourier, né? O primeiro a falar de feminismo é o Charles Fourier, só que não, nós vemos do século XX. Tudo a gente acha que foi o século XX que inventou. O século XX foi super conservador. Não tem tantos, né? Acho que foram antes dos primeiros escritos dela. Mary Wollstonecraft, que veio antes da Martineau, Olympe de Gouges, que foi guilhotinada, Christine de Pizan, século XV. Nós ignoramos a história das mulheres. Por que isso não é oferecido para a gente na academia? A gente não aprende na graduação, a gente não... Tem uma lei agora no Brasil que diz que a gente tem que estudar mulheres nas escolas, porque elas são completamente apagadas. Isso não é o caso só da economia, ou só da sociologia, ou só do direito, é generalizado, porque nós, de novo, vivemos num mundo extremamente androcêntrico. Nós vemos nós usamos masculino universal, como se os homens nos representassem, nós olhamos o mundo a partir da lente dos homens, porque eles é que têm voz, eles é que escrevem, eles é que são publicados, enfim. Veja os clássicos são todos homens. Mas as mulheres existiam e eram best-sellers, como a Martineau no século XIX. Então, houve uma cambalhota aí do XIX para o XX, em que, com o processo de disciplinarização, começou-se a discutir o que ficava, o que não ficava na formação, né? Existiam outras mulheres que não eram aristocratas ou burguesas. Flora Tristan, que era uma operária, né, que também viu a falência. Aliás, o tema da falência é um tema muito caro a todas as mulheres, porque elas não eram qualificadas para assumir as propriedades dos pais, e elas perdiam tudo, porque o Estado dizia para elas que elas não tinham direito à propriedade. Os homens da família que receberiam. Então, era um primo muito distante, um tio, alguém, e elas perdiam tudo da noite para o dia, quando a figura masculina morria, né? Ou como quando acontecia uma falência e elas não tinham como conduzir. Vejam, isso persegue a Christine de Pizan no século XV, que fica viúva, mas isso está na obra da Martineau no século XIX, isso está na obra da Flora Tristan, isso está na obra da Mary Wollstonecraft no século XVIII, da Olympe de Gouges no século XVIII e da Marianne Weber, que vai estar no século XX, né? Então, são temáticas que as mulheres passam por elas, os homens não estão discutindo isso.
As mulheres trazem temas sobre a realidade que os homens desconhecem. A maternidade, como um tema importante, só vai aparecer na voz das mulheres. O que os homens entendem de maternidade, afinal? Né? Talvez nem enxerguem isso no cotidiano. Eu não gosto do termo proto, porque, na verdade, elas são. Eu discuto, você sabe, né? Eu falo muito isso, porque é como se a gente falasse assim na sociologia, proto-socióloga, esquentou o terreno para o Comte chegar, para o Weber chegar e para o Durkheim chegar. Não. Vai ler a obra da Martineau. A obra da Martineau, ela é completa. O Durkheim é acusado de ter plagiado a Martineau quando ele escreve as regras do método sociológico, ter plagiado esse livro que eu mostrei para vocês, Como Observar Morais e Costumes. O Weber é acusado de ter plagiado a Martineau com relação ao conceito de sociologia compreensiva, compreender como as pessoas observam o sentido subjetivo que conferem às suas ações, né? Isso é uma frase que está na obra da Martineau. Século XIX já era obrigatória citação. Por que não estão citando? Porque não reconheciam, porque intencionalmente ou não sabiam a autoria, ou aquilo chega de alguma forma. Tocqueville tem notícia da Martineau para o Gustave de Beaumont e não cita, e fala que não vai ler ninguém, que vai escrever o da Democracia na América, que está enclausurado, e fala assim, Beaumont, mas tudo bem, eu não quero saber, eu não vou ler, mas me conta aí, é bom ou não é? O que ela fala? Quer dizer, ele está sabendo, né? O Beaumont está resenhando para ele, e ele vai escrever como se não soubesse. Então, eu acho que é uma questão política mesmo, sabe? A gente colocar e situar elas como as fundadoras, aquelas que estão lá, porque basta ler a obra. E aí a gente tem que ser não acadêmico, a gente tem que ser cientista. Ciência tem método, é passível de ser verificada, e é disso que a gente precisa, e não de discurso, né, sobre como foi a fundação. Os mitos fundacionais todos excluem as mulheres, criam um clube do Bolinha lá. Você falou sobre a reivindicação dos críticos. A crítica é sempre muito bem-vinda, mas a crítica tem que ser fundada em pesquisa. Então, a gente tem, eu falei aqui da Flora Tristan, que era operária, que tem a falência, que era filha de um aristocrata, né? Que era do exército da Espanha, enfim, que se casa com uma mulher extremamente pobre, que é a mãe dela, na França, e aí vem as guerras entre França e Espanha, e ela perde tudo, porque o governo francês confisca o patrimônio dos estrangeiros. Veja, ela vai escrever sobre isso. Ela vai escrever sobre imigrante, ela vai escrever sobre a condição da mulher sem propriedade, ela vai escrever sobre a pobreza, nós estamos representados. As mulheres negras, Ana Julia Cooper, né? As mulheres orientais, a gente tem tanta referência, a gente precisa olhar as obras dessas mulheres e trazer as obras dessas mulheres e entender, dimensionar que elas falam de lugares diferentes. É lógico que a Martineau está falando de onde ela se encontra, assim como a Marianne Weber, mulher do Max Weber, né, que tinha uma posição, ela tinha recursos, ela mobilizava um círculo intelectual, do qual Weber fazia parte, né, mas era ela quem coordenava esses encontros, esses círculos intelectuais. Entender o local de fala dessas mulheres, eu acho que a gente ajuda a compreender as obras. Falei da Flora Tristan, o Marx era acusado de ter plagiado a Flora Tristan. União dos Operários da Flora Tristan foi publicado 4 anos antes do Manifesto do Partido Comunista, né? E o Marx e o Engels tentam se encontrar com a Flora Tristan, que encontrou com Charles Fourier, com Robert Owen, e ela não aceita se encontrar com o Marx. E aí o Marx vai, e algumas das ideias da Flora Tristan aparecem sem qualquer referência a ela lá no Manifesto do Partido Comunista. Então, existe quem defenda que foi um plágio verificável. Nós estamos falando de coisas que são verificáveis. A obra está aí, você vai analisar e vai verificar a existência do plágio, como a gente faz com as dissertações dos alunos, com o TCC e com a tese de doutorado. Isso é métrica. Isso dá para fazer claramente, independente do discurso que exista sobre isso. Conhecer a história de qualquer disciplina, conhecer a história da produção do conhecimento científico é tão importante quanto o conhecimento produzido. História do pensamento econômico é uma disciplina tão importante quanto a economia 1, a economia 2, ou qualquer especialização
dentro da categoria, porque ela vai te mostrar que o conhecimento é produzido a partir de determinadas formas, que isso é discricionário. A escolha do que é dado, todos nós aqui professores, é discricionário, porque nós temos um tipo de conhecimento requisitado, mas nós também refletimos a nossa formação lá. E nós tendemos a reproduzir aquilo que nos é ensinado. Isso segue produzindo uma violência simbólica que a gente só consegue barrar quando a gente para questionar, né? E só uma coisa, gente, é muito fácil fazer a crítica sem ter conhecimento de algo. É necessário debruçar sobre as obras. A gente tem que parar de emitir opinião sem conhecer as obras, né? A gente usa obras sofríveis, de tão ruins e mal escritas. E a gente usa como referência, maravilhosa e tal. Ninguém mais lê aquelas obras. Vou citar um exemplo aqui, o Conte. Ninguém lê o Conte. Nós lemos comentadores do Conte. Mas todo mundo continua a citar o Conte, né, diuturnamente. A mesma coisa com os clássicos da economia, eu tenho certeza. Quais são as obras que são lidas? Então, a gente perde a referência do clássico. Mas na hora da gente falar sobre obras do mesmo período, como a gente não tem referência do clássico, a gente vai partir para a crítica a partir da crítica dos comentadores, que fizeram as escolhas discricionárias. Então, a gente está sendo muito pouco científico na condição acadêmica, de formação e de pesquisa, com as referências que a gente utiliza. A crítica é bem-vinda e a gente tem que começar por isso, né? É verdade, Fernanda, concordo contigo. Ninguém mais se manifestou, ninguém mais levantou a mãozinha, nem escreveram no chat. Então, Fernanda, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso seminário, tua disponibilidade, então, novamente te agradeço. Muito obrigada por vir aqui e fazer essa introdução para a gente dos escritos da Martineau, foi bastante interessante, bastante esclarecedor. Muito obrigada e a gente, então, espero que a gente se encontre novamente, que a gente se veja por aí. Brena, muito obrigado também pela indicação da Fernanda, né? Acredito que foi através de ti. Então, agradeço muito, pessoal, e nos vemos, né? Deixo o convite para a participação da próxima semana também. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Brena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.